Olá, pessoal. Quero vir falar para vocês sobre esse assunto aqui que está explodindo aí na mídia essa semana. De fato, não é um título agradável de ver, não é uma matéria boa de ler quando está grávida ou quando, né, está aí bem próximo ao parto. Inclusive, eu falo muito sobre isso, né, de preparar a mente para viver um parto positivo, experiências boas e estar preparada emocionalmente para viver um trabalho de parto. Mas tenho me cobrado bastante uma fala, né, um entendimento também. Recebo muitas mensagens no direct e amigos também, né, sempre comentando sobre esse caso. Então, eu vou comentar, assim, pontualmente o que eu penso, a partir do que eu li, né? Eu não estava na cena, eu não sei exatamente muita coisa do que aconteceu, mas o que a gente pode pensar é que não é o primeiro caso que acontece no Brasil, especificamente em Minas Gerais, não é o primeiro caso. Existe, né, uma história de que a mãe era um alto risco, acredito que por pressão alta. O bebê era um bebê que tinha uma síndrome e que não era compatível com a vida. E que ele também já havia algumas complicações aí dentro da barriga mesmo, né, na vida intraútero. Mas o que eu gosto o que eu preciso, o que eu quero pontuar nessa fala é sobre a assistência que essa mãe e esse bebê tiveram nesse momento do trabalho de parto, do nascimento. Reforço, né, que a indução do parto, ela de fato ela é recomendada para essas situações e para várias outras situações. Não é porque tinha um bebê, né, nesse estado de saúde que não deveria ser um parto normal e que a mãe também com pressão alta, né, não deveria ser um parto normal, muito pelo contrário, deveria sim. Então, nada questionar relacionado à indução do parto, né, por si só. Mas um ponto muito importante para falar sobre a assistência, né, que essa mãe, que esse bebê receberam aí nesse momento. Como eu disse, eu não estava no cenário, né, do parto, mas eu já acompanhei inúmeros partos. Posso dizer que com a mesma situação ou situações semelhantes à dessa mãe. E não por isso a gente tinha que fazer uma situação mais dramática do fato. Né? Quem leu a reportagem, né, vê que a mãe está aí bem falando sobre a assistência que ela recebeu durante todo o momento da gestação e do parto. E um ponto muito importante, né, que me pareceu, o que me chamou mais atenção nessa situação toda, é que o pai estava fora do cenário do parto. Não sei por qual motivo, não sei se é protocolo da instituição, mas existe uma lei do acompanhante, não sei se essa mulher estava com outro acompanhante na sala. E outra situação, ela estava em posição litotômica, né, que é a posição com as pernas deitadas, com as pernas para cima, e que ela teve uma situação de que fizeram uma manobra nela, que é o Cristelé. E o Cristelé, ele é uma manobra proibida. Né? Ele é uma manobra que caracteriza violência obstétrica. E geralmente é feita quando querem acelerar um parto, quando, né, um bebê, justificam aí que um bebê precisa de nascer, enfim. Então, essa manobra, o que ela faz? Quando o neném ele tá nascendo, o neném ele vem nascendo devagarzinho, ele vem rodando, ele vem fazendo todo um processo. Um bebê que está sem vida, que acredito ser essa situação, ele não faz um movimento tão rápido e tão corretamente, porque ele, na verdade, ele não tem esse movimento para fazer, né? Ele faz os movimentos de acordo com a contração uterina e com a acordo da gravidade também. Então, se a mulher está deitada numa posição litotômica, não tem nada favorável para esse neném descer, né? Então, por isso, talvez devam ter usado uma força mecânica aí para empurrar esse neném para ele vir nascer, para ajudar com que ele nascesse, o que não justifica. Não entendo o motivo dessa posição para essa mulher estar dessa forma. Mais uma vez, eu não estava no cenário do parto, mas foi uma situação que me chamou a atenção. E outra situação é que, primeiro, o neném nasce com a cabeça, especialmente essa parte, né? Ele sai, depois ele roda o ombro também, para depois ele nascer com os ombros. Então, quando a gente tem um bebê nessa situação que estava sem vida, ele não faz esse movimento, né? Então, algumas situações a gente precisa de colocar a mão, mas é uma situação bem delicada. Muitas vezes a gente só apoia, né, o neném para ele poder sair. E fizeram uma manobra talvez um pouco mais brusca, né? Não sei exatamente como é que foi isso daí, e que veio ter essa notícia aí, esse desfecho. Então, eu quero ressaltar mesmo sobre a assistência, né, da mãe, do bebê, não falando especificamente desse caso, mas abordando de uma forma geral, pra gente ficar atenta com isso, né? Cadê o acompanhante? Por que essa mulher estava deitada? Por que ela teve essa manobra de Cristelé? Independente da situação de saúde da mãe ou do bebê, os desfechos, eles devem ser sempre positivos. Deixo aqui, inclusive, o grupo Coxa, né, pra vocês conseguirem, talvez clarear um pouquinho aí do que eu tô falando, e já tive situações que eu mesma acompanhei partos, né, dessa forma, e, enfim, é uma situação que eu fico bem, bem chateada mesmo, porque independente se o bebê era viável, né, que a gente fala compatível com a vida ou não, essa mãe teria o direito, né, ela teria a oportunidade de ver esse bebê, de pegar esse bebê, de despedir desse bebê, e é onde eu cito o grupo Coxa também, e eu reforço aqui sobre a assistência que essa família recebeu durante todo esse processo. Eu não estava na cena, não participei, né, dessa assistência, mas trago aqui alguns pontos que me chamaram a atenção relacionado ao que eu li, né, que essa mulher, né, tava numa posição deitada, teve uma pessoa empurrando a barriga dela, depois outra pessoa puxando o neném, enfim.
Era isso que eu queria trazer para vocês, porque estão, né? Tô tendo muitas mensagens, muitas perguntas para poder falar sobre esse assunto, mas eu reforço sobre um pré-natal bem feito, eu reforço sobre uma assistência ao parto, né? Que ela seja bem feita, sobre a indução do parto, para quem quer entender, tem um vídeo lá no YouTube falando sobre essa indução do parto. E quem quiser entender mais, quem quiser perguntar alguma situação desse caso, eu só consigo responder a partir do que está escrito, né? A partir do que está na notícia. Então eu não estava na cena, mas eu comento aqui o que me chamou a atenção.